aos Filipenses, vamos ler 2 de Pedro 3,18 primeiro, segunda carta de Pedro, glória a Deus. Quando a gente lê as cartas de Pedro, já é para animar com Deus, porque Pedro, quem era Pedro, e agora quem se tornou, Deus é fiel, eu vou continuar fiel, aleluia. 2 de Pedro 3,18, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Agora vamos aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 9 a 11. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Palavra de Deus, tome assento, Deus abençoe. Meus irmãos, estávamos falando, não é, esses dias, sobre os corações, o coração humano, e nós aqui encerramos falando dos 4 tipos de corações e tudo mais, e nós vamos dar sequência. Você que perdeu, vá lá na página do YouTube, e você vai pegar na sequência, mas nós vamos continuar falando, agora do ponto de vista de, nós vimos que o coração, que a palavra prospera, a 30, a 60, a 100 por 1, é o coração fértil, é o coração preparado para a palavra, é o coração que não tem restrição, não é riqueza, as coisas dessa vida, não, esse coração, ele está voltado inteiramente para a palavra, ele quer a palavra, e esse coração é um coração que produz, é o coração fértil, é o coração que a palavra encontra guarida, que a palavra encontra liberdade de produzir, de fazer o que só ela pode fazer. E nesse coração, irmãos, a gente encontra algumas coisas que nos ajuda, ou que pelo menos abre os nossos olhos para viver uma vida cristã de maneira diferente. E ao decorrer desta lição, nesta manhã, tenho certeza que muitas dúvidas poderão ser tiradas, esclarecidas, né, do seu coração. Porque o coração cristão, ele não pode ter dúvida. A fé é a certeza, não tem lugar para dúvida. Não tem certeza. Quando é certeza, é inteiro. É inteiro. Então, esse coração que não tem dúvidas, é um coração que produz mais ainda. Se ele produzia 30 porque tinha um pouquinho de dúvida, agora não tem mais, ele pode chegar a 100 por 1. E eu quero que os nossos corações produzam a 100 por 1. Nas direções todas. E aí, por isso, nós temos que falar sobre 2 coisinhas interessantes nesta manhã, sobre a experiência e a maturidade, que são 2 coisas que se parecem, mas são diferentes. Muitos de nós temos experiências, mas não temos maturidade. Esse coração que produz a 100 por 1, ele tem maturidade. A terra, ela está madura para produzir nesse coração. Ele já foi trabalhado, já entendeu e agora está pronto.
O significado de experiência, do latim experientia, a palavra é formada por 3 partículas que são ex, que quer dizer fora, peri, de perímetro, limite, e entia, ação de conhecer, aprender ou conhecer. Conhecimento ou aprendizado obtido através da prática e da vivência. Experiência de vida, experiência de trabalho. Por exemplo, a ponto de vista de experiência, tem gente que tem experiência em arrumar motor, sim ou não? Tem. Aí ele pega, saiu fumaça demais lá atrás. Aí falou, ou é bomba de óleo, aí vai aqueles caminhos, né? Os caminhos naturais, porque estudou, ele aprendeu com as letras. Ou esse negócio aqui está com problema na parte de riba do motor, ou é o motor inteiro. Se é motor inteiro, misericórdia. Aí, ele vai por esses caminhos e vai investigando, até chegar no que de fato é. Agora, esse é o experiente. E o mecânico sábio? Sabe o que o sábio faz? Liga o motor. É tucho. Ele não precisa investigar. Ele sabe, porque ele tem a experiência e a sabedoria. Tem gente que sabe arrumar o motor, mas se ouvir não sabe onde está o barulho, não sabe onde está o problema. Sim ou não? O outro não, você liga o carro, toma, tucho, para arrumar lá. E você vai lá e é. Dá para ver um pouquinho? O que é maturidade? Maturidade vem do latim maturitas, que significa madureza, maturação, maduração. A capacidade de julgamento, prudência ou sensatez. O que é maturidade? Estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. Psicologia, desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. Estado em que um indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Idade adulta, entre a juventude e a velhice, meia idade. Já viu aqueles camaradas que é bom demais para fazer o que faz, mas não tem responsabilidade? Chega atrasado, não cumpre horário. Tem gente muito mais capaz que outras, mas que estão desempregados, porque não tem responsabilidade. Sabedoria traz consigo responsabilidade. Na sociologia, é grau em que as atitudes, a socialização e a estabilidade afetiva de um indivíduo refletem, como característica normal do homem adulto, um estado de adaptação ou ajustamento ao seu próprio meio. Então, meus irmãos, para a psicologia, alcançar uma certa idade não implica ter chegado à maturidade emocional. Tem gente que tem 80 anos, irmão, e parece um menino. E tem gente que é menino e parece um cabra de 80, maduro, responsável, que sabe o que faz e o que quer. Os especialistas são da opinião de que nenhuma pessoa deixa de ser, em certos aspectos, uma criança, tendo em conta que todos nós necessitamos da proteção dos outros. Nós sempre temos uma criança dentro de nós, mas quem manda é esse aqui, ó. Certo? Então, dentre essas coisas aqui, nós vamos entender do ponto de vista cristão, e da fé cristã, e da caminhada cristã, por que algumas coisas estão como estão na nossa vida. Porque muitos de nós temos experiências, mas não temos maturidade. Temos experiências e olha que experiência, tem gente que tem mais experiência do que nós, mas não tem mais maturidade.
Tem gente que Deus usa de forma tão maravilhosa e que dá visões e que fala de forma tão especial, mas as pessoas não têm temor de Deus. Então, uma pergunta até aqui: o que Deus tem provocado na sua vida? Maturidade ou infantilidade? Muitos têm experiência, muitos. Por exemplo, irmãos, aquelas provas que Deus permite que venha para nós, que Ele mesmo envia para nós, muitos de nós encaramos a prova dizendo: Deus se esqueceu de mim. E olha que nós já vencemos provas. E olha que Deus mostrou naquelas provas que era conosco. E no final dela a gente ficou até sem graça, porque deveria ter adorado mais. Só que vem a próxima e a pessoa diz novamente: Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Tem experiência, mas não amadureceu. E Deus precisa ficar repetindo as provas. Tem gente que diz assim: por que é que Deus, aqui, ó, o maduro, quando a prova chega, fala assim: Deus está trabalhando comigo, Deus me dê graça, me dê força. Eu vou vencer mais essa. Deus vai me dar graça. Deus é comigo, Deus é fiel, Deus não esquece os filhos, não, eu já ouvi. Por que é que muitas vezes nos cultos, Deus repete as coisas? Não, mas Deus já falou sobre isso tantas vezes. Sim, mas nós mudamos. Porque enquanto não mudar, tem que continuar falando. Enquanto nós precisarmos de ouvir, Deus vai querer falar. E nós temos que ter maturidade para ouvir as coisas de Deus, para pensar as coisas de Deus, para refletir as coisas de Deus. Não é hora mais de sermos meninos, é hora de crescer, é hora de amadurecer, é hora de termos estrutura para que Deus tenha liberdade de fazer coisas maiores nas nossas vidas. Por isso que muitos de nós fazemos perguntas nessas ocasiões: se estou pronto para obedecer ao Senhor, e Ele sabe disso, por que não me envia? Por que não abre a porta? Por que não me tira logo dessa prova? Se eu sou dele, eu não vou abrir mão. Ele é tudo para mim. Por que ainda estou sendo provado? Por que tenho que passar por isso? Essas perguntas, irmãos, elas estão nos corações de muita gente. Sim, eu sou de Deus, mas estou amadurecido para aquilo que Ele tem? Quantas pessoas, porque comprou um carro, desviou da igreja? E o carro era promessa de Deus. Só que não era tempo de ter o carro, a pessoa começou a bater na tecla: Deus, o Senhor falou, o Senhor tem que cumprir, o Senhor deu a palavra, o Senhor tem que cumprir, o Senhor tem que cumprir, cuidado com isso. Deus deu o carro e a pessoa foi para o mundo. Aí eu te pergunto: murmuração traz milagres? Traz, irmão, já falei aqui quantas vezes. No Brasil e nos lugares onde eu fui fora do Brasil, todo mundo faz essa resposta, mesmo vocês que já ouviram tantas vezes eu falando. Não amadureceu. Murmuração traz milagres. Não murmuraram no deserto e Deus não mandou água, estava com sede. Deus nos trouxe aqui para matar de sede. Murmuração, sim ou não? E Deus deu o milagre? Deus, nós estamos aqui comendo só esse pão, não tem carne não. Murmurou. E Deus mandou cordonizes. Teve gente que morreu com a carne nos dentes, por causa da murmuração. Então, Deus fez milagres no deserto, mas os murmuradores entraram na terra prometida? Tem gente que ainda faz a mesma coisa, murmura, reclama de Deus: o Senhor falou, o Senhor tem que cumprir, o Senhor não sei o quê. Espera aí, você quer o milagre ou você quer a bênção? Você consegue discernir a diferença entre milagre e bênção? Porque eles tiveram o milagre, mas não tiveram a bênção. Eu quero a bênção.
Eu quero a bênção, não é as bênçãos, a bênção de Deus. Então é hora de amadurecer. Então o que Deus quer fazer conosco? Ele quer nos amadurecer para chegarmos lá onde está programado. Porque eu não me conheço, mas Deus conhece. Eu conheço pela metade o que está acontecendo comigo hoje. Deus conhece o ontem, conhece o hoje, e Ele já está lá no amanhã. Ele sabe. Por isso que às vezes é 30, 60 e 100. Quando é 100, é quando você alcança a maturidade plena para aquilo. Está entendendo ou não? Mas o que fazemos no meio da prova? Murmuramos, reclamamos de Deus, falamos o que não devia, perdemos a bênção muitas vezes por causa disso também. Porque existe a murmuração, Deus, o Senhor é obrigado, existe a murmuração, o Senhor esqueceu de mim, também não vou fazer. É hora de crescer. Tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que a bênção está aqui, ó. Está vendo esse retorno aqui? Está vendo ou não? Você veio hoje? Está vendo o retorno aqui? A bênção está ali, ó. E aí as coisas vão acontecendo. Você está caminhando. Aí chega aqui e fala, Deus não quer saber de mim não, que o irmão aqui alcançou a bênção dele, o irmão lhe alcançou. Por que Deus me discrimina? Por que o pastor não me vê? Por que esse pastor fica só jogando indireta para mim? Quer saber? Não vou fazer não. A bênção estava aqui, ó. Tem hora que o momento é final, é só mais isso aqui e você passa. E muitos que estão aqui, chegaram aqui e voltaram. Uma das coisas que me leva a meditar muito é quando Samuel chega para Saul e diz assim, cadê, você matou um povo tudo aí, os trem que tinha que matar que Deus mandou? Está tudo certinho. Ué, mas parece que estou ouvindo uma vaquinha mugindo. Não, não é não. É vaca. Mas, lembrei. O povo quis poupar as vacas, porque elas eram boas para sacrifício. Rapaz, você acha que Deus tem prazer em holocausto ou em obediência? Você acha que Deus quer vaca ou submissão? Não, é porque, olha, não vai dar. Aí o Samuel, vem cá Samuel, por favor. Não sei se era bem os cabelos desse jeito, mas né, vamos lá. Aí o Samuel começa a sair, e o Saul segura nele, vem cá, e rasga a capa dele, segurando o profeta. E aí o que acontece? Samuel vira para Saul e diz assim, hoje teria sido confirmado o teu reino. O dia que ia confirmar tudo na vida de Saul, foi o dia da derrota dele. Mas como essa veste que você rasgou minha aqui, teu reinado é rasgado de ti. Ao invés dele receber o que Deus tinha, perdeu tudo naquele dia da prova. E isso acontece, ó. Está gostando ou não? Nós ouvimos tanta balela teológica que não conseguimos hoje mais passar por provas. Qualquer prova que vem, ou é o pastor, ou é a pastora, ou é o diabo, mas nunca é Deus nos provando. Porque Deus é bonzinho demais. Deus é aquele velhinho, melhor do que o Papai Noel, fica sentado dizendo, o que você vai querer para o Natal?
Deus é justo. Deus é justiça. É bondade. 11:22 de Romanos. Mas é severidade. Respeite Deus. Tenha temor de Deus. Cuidado, a mão de Deus ela está estendida. Mas horrenda coisa é cair na mão desse Deus que é fogo consumidor. Hebreus capítulo 10. Olha, 29. Cuidado. Nós não servimos um Deus que é o meu Pai somente. Não. Ele é Deus. Ele é Deus. Sim, Ele é Pai. Mas antes Ele é Deus. Ele é Deus. É igual os pais. Vocês são amigos dos vossos filhos. Nós somos amigos dos nossos filhos. Mas antes de ser amigo, nós somos pai. É diferente. Tem que educar, tem que ensinar, tem que instruir, tem que disciplinar, tem que amar, tem que fazer tudo como um pai primeiro. Depois o amigo. Você entende isso ou não? Antes, porque um amigo, você chuta a canela dele, vira as costas para ele, desonra ele. Pai, você não chuta a canela, você não vira as costas e você não desonra. Entende ou não? Quem está em pecado, diga amém. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você está ruim de responder hoje. Presta atenção na palavra. Deus quer nos amadurecer. Uma igreja infantil não será levantada. A igreja que será levantada é aquela que amadureceu. Tem gente que sai de uma igreja, não estou aqui puxando farinha para lugar nenhum, estou pregando a palavra, ok? Tem gente que sai da igreja porque quer um cargo. Aqui ninguém me reconhece, lá falaram que se eu for para lá eu vou ser pastor. Vai para lá para você ver, infeliz. Se uma igreja te promete mudar, venha para cá porque eu te faço um pastor, é uma igreja imatura, criatura. A igreja madura, ela diz assim, não venha não, ore primeiro e veja se é direção de Deus. Por quê, pastor? Porque se não for direção de Deus, você vai dar problema lá, e você vai morrer, vai prejudicar a obra, e ainda vai prejudicar você e sua família. A melhor coisa, e um maduro sabe disso, a melhor coisa na vida cristã é a direção de Deus. É a vontade de Deus, é o propósito. Uma das coisas mais caras, às vezes, para se conseguir, é a direção de Deus, mas é a melhor que tem, porque é ali que a coisa acontece. Estão tirando dúvidas ou não? Porque que na minha vida, isso sempre se repete, porque você nunca amadurece. É hora de se tornar homem, é hora de se tornar mulher de Deus. Essas coisas que se repetem na sua vida são ciclos, são coisas porque você não conseguiu amadurecer. Está gostando? Muitos têm a experiência, mas não amadureceram. Escute aqui. Um dos lugares que mais aconteceram milagres foi no deserto. Maravilhas e sinais e prodígios como nunca, a começar da saída deles e aquele mar abre diante deles. Meu Deus, que milagre! E aí lá no meio do deserto, não tem forma alguma, não tem como aparecer cordonizes, porque o povo falou que queria carne, Deus soprou 60 quilômetros, segundo os estudiosos, 60 quilômetros, lá depois de Goiânia, Deus soprou cordonizes daqui para lá, para chegar lá onde eles queriam carne. Chegou lá, tinha aquela água amargosa, aquela multidão de 2 milhões de pessoas, no mínimo, com sede, quase morrendo. E não podia beber a água, e só com sede. Aí joga uma arvinha, a água fica boa.
Aí chega no outro lugar que não tem água de jeito nenhum, acabou. Aí Deus disse: ordena a rocha. Não, mas rocha, pedra, ordena a rocha. Água para 2 milhões de pessoas. E aí milagres, inimigos sendo vencidos, uma nuvem enorme, durante o dia cobrindo eles. Onde eles iam, a nuvem está lá. Quer dizer, onde eles iam não, a nuvem ia, eles iam debaixo da nuvem, né? Seguindo a nuvem. Sombra e água fresca no deserto. Sabe aqueles menininhos da roça? E aí falou: nossa, e de noite que faz frio, como é que faz? Uma nuvem de fogo. Não tinha frio de noite. De noite, 0 grau é o mínimo. Só que no deserto. E o fogo lá. Quantas coisas aconteceram no deserto? Morreram a maioria no deserto. Não amadureceram. 603.550 de 20 anos acima que saíram, 603.548 morreram no deserto. Tiveram experiência, mas não amadureceram. Entende ou não? Aí que está o negócio. Ver glória, ver fogo, ver milagre, ver maravilha, tinha que amadurecer. As pessoas tinham que dizer: esse Deus é tremendo. O que Josué e Caleb disseram quando os espias voltaram ali em Cades Barneia? 2 anos de caminhada, dava para ter entrado na terra, porque eles foram ali em Cades Barneia, e aí mandaram os espias, 12 espias, para ver a terra, e viram que era do jeitinho que Deus tinha falado. Voltaram, 10 deles disseram: não dá, nós somos como gafanhotos, somos como formiguinha diante deles, é tudo gigante, o povo é terrível, é do jeito que Deus falou, mas o povo lá é grande demais. Aí Josué e Caleb, experiência, olha, é do jeito que Deus falou, terra fértil, as casas estão lá do jeitinho que Deus falou, e esse gigante aí, o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, vai nos dar vitória sobre eles. Mas mesmo assim foram contra. E aí tem aquela questão, muitas vezes dentro da minha casa, muitas vezes você tem a experiência, mas o povo da casa não tem. E aí você tem que continuar no deserto por causa do povo da casa. Não aprendeu a amar, não aprendeu a perdoar os outros, sempre murmura, sempre abre a boca para falar besteira, sempre mentindo. Mas o pai da família está ali dizendo: perdoa, vamos fazer, é para amar, vamos lá, é ali, porque já amadureceu. Ou a mãe, no caso, e o pai está lá, caído lá, sem a experiência com a maturidade, e a mãe está lá: gente, vamos levantar, Deus vai abençoar nós, Deus vai cuidar de nós, mas a família está ali esperando ainda, porque tem os murmuradores dentro da casa. Uai, se Deus é Deus, deu lá para fulano, por que não vai dar para nós? Uai, Deus faz então acepção de pessoas? Porque Ele não fez. Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todos igualmente, mas Ele sabe trabalhar com cada um de nós. Sabe como que você mostra que realmente isso tem que nascer do coração, que você merece também o que o outro, apesar de que nós não merecemos nada de nada, mas que você merece o que o outro recebeu, quando você ver o outro tendo a vitória e dizer: nossa, que maravilha, Deus abençoou os nossos irmãos. Não é olhar para o outro e desejar que também tenha, porque Deus deu, você deu para ele, porque deu para mim. Parecendo que as meninas mimadas. Uai, papai, se eu dei para o Joãozinho, por que não vai dar para mim? Porque o Joãozinho obedece, infeliz. Entende ou não? É difícil? É hora de crescer. Irmãos, olha a visão que o Espírito Santo me dá aqui, a hora que eu falei, é hora de crescer. Cada um presente, pertinho da mente da pessoa.
Amadureceu e o presente chega. Os presentes são as promessas, são os propósitos que Deus tem. Amadureça em nome de Jesus. Confessa o que tem que confessar. Quantas vezes você viu aqui que Deus não permite pecado? Abandona de verdade, não abandona para os outros verem, abandona porque você de fato se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus. E pare de dizer eu sou pecador, irmão. Não, esse termo está errado. Pecador é o que vive na prática do pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas nós vivemos para santificar as nossas vidas. E já falei demais sobre isso. Então, meus irmãos, percebam, quantos lá no deserto morreram? Só que Josué e Caleb, eles souberam fazer a leitura, eles souberam entender a dinâmica do que é servir um Deus que está no trono e é Ele que reina. Entraram na terra prometida. Josué se tornou líder no lugar de Moisés. Nem Moisés entrou. Então, veja o caso, irmãos, de Saul e de Davi. Saul, que aconteceu o caso de rasgou lá. O Saul tinha tido experiência com Deus? Demais. As jumentas que estavam extraviadas ele não achava, e na verdade ele estava procurando. Sabe por que Saul estava procurando jumenta? Para achar profeta. Era uma estratégia de Deus. Seu pai falou, vai procurar aquelas jumentas que elas se perderam. Olha que jumenta era as Ferrari da época, hein? Aí ele saiu procurando as jumentas e foi se perdendo para chegar até Samuel. E Samuel ainda disse para ele, vai alcançar assim, vai estar ali, você vai encontrar essa jumenta. Quem contou para Samuel que ele estava procurando? E ele diz, olha, você vai ter experiências, você vai encontrar 3 homens subindo a Betel. Um vai levar 3 cabritos, outro bolos de pão e outro um odre de vinho. Vão te dar 2 pães. Ele foi tendo experiência com Deus. A hora que chegar lá, você vai encontrar uma turma de profeta. Você vai profetizar com eles. No mesmo dia aconteceu tudo. Saul foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar com eles. Experiência, mas amadureceu. Escondeu atrás das malas, foi levantado. Quando ele foi levantado o rei, o povo se uniu a ele. Teve a primeira vitória, experiência, mas amadureceu. Você tem experiência? Você tem experimentado o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta? Você tem experimentado o Deus que revela? Deus já te revelou, Deus tem feito maravilhas na sua vida. Você tem essas experiências? Quantos têm estas experiências? Mas amadureceu. Saul, diga comigo, Saul tinha aparência de rei, beleza de rei, a altura de um rei, e mesmo tendo tido a experiência com Deus, não teve maturidade para ser rei. Exaltado, precipitado e orgulhoso. É do meu jeito. Samuel não chegou, mas eu faço aqui, eu vou oferecer. Mas é só sacerdote que faz. Não, eu sou o rei. Quem manda aqui sou eu. Irmãos, diante de Deus não existe rei. Lá o príncipe Charles, lá os reis lá do Reino Unido, quando chegar diante de Deus, não existirá cargo de rei. Todos se tornam súditos do Deus Todo-Poderoso. E Davi? Diga comigo, Davi não tinha aparência de rei, estatura de rei, mas além da experiência, teve maturidade de rei.
Se tornou um rei inesquecível para Israel. Nós vamos lá em Israel, o povo lá fica falando de Davi com a boca cheia. David, com a boca cheia. Porque foi maduro para ser rei. Outras áreas lá não, mas para ser rei ele foi maduro. Você não quer, em nome de Jesus, chegar na cadeira que Deus reservou para você? Não sei não, hein? Olha, irmãos, olha o que Davi faz em primeiro livro de Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Davi não usou a experiência dele para pedir mais um milagre. Ele usou a experiência dele para dizer: Deus não vai me deixar. Olha a diferença. Não, Deus, o Senhor já me deu um carro, o que custa o Senhor me dar uma casa? Não. O mesmo Deus que me deu um carro tem poder para me dar uma casa, e o dia que Ele quiser, assim será. A imaturidade me faz um cobrador de Deus. A maturidade me faz descansar em Deus, no cuidado de Deus. É diferente. A experiência me faz saber que Deus faz. A maturidade me faz entregar a minha vida nas mãos dEle, porque Ele faz. É diferente. É diferente. Então, sinais de imaturidade e sinais de maturidade espiritual. Escute, não é errado para um novo crente, um novo convertido, ser imaturo. É normal. Quando a gente aceita a fé, a Bíblia diz que a gente se torna como uma criança que precisa de leite materno. Assim como não é errado também para uma criança ser infantil. Infantilidade só é irritante em um adulto. Ou não? Você fala até para a pessoa, virar homem, rapaz. Não, que eu estou querendo, Fala, conversa direito, rapaz. Você já é gente. Eu tava... Para com isso, rapaz. Você é macho. É ou não é? Tem bolacha? Você toma. Não, tem bolacha na cara. Não é ridículo um adulto querer dar uma de criança? Adulto é, vamos filosofar? Vamos. Adulto é adulto. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Agora, você tem caminhado com Deus há alguns anos? Quem tem caminhado com Deus há alguns anos aí? Você já tem enfrentado alguns ursos, alguns leões? Sim ou não? Uns Golias? Quem já enfrentou uns Golias aí? O que é Golias, pastor? Aquele que está acima da nossa capacidade. E você tem enfrentado algumas cavernas, desertos, tem sido provado? Quantos aí têm passado por provas? É hora de amadurecer, olhando para trás e vendo que o Senhor não esquece os seus, e em tudo trabalha para nos levar à cadeira de um rei. Quem está... É o Golias, o gigante? Deus me livre, minha vida é sofrer demais. Meu Deus, eu enfrentei o urso, enfrentei o leão, não aguento mais não. Da última vez o urso quase me matou, esse gigante vai me matar. Esse gigante aí vai acabar com a minha história. Não, gente, para onde é que eu saio correndo aqui? Ele está para a direita ou para a esquerda? O gigante está para a direita. Faz isso com a sua vida não. Abre esses olhos espirituais, abre esses ouvidos espirituais,
Na vida em Cristo somos mais do que vencedores, por meio dEle, na força dEle, na graça dEle. Você já venceu esse desafio na sua vida. Não é hora de depressão, não é hora de orar para a cama e dizer, dessa vez acabou, não. Olha para o céu e diz mais uma vez, o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão, sobre o urso, me dará vitória sobre Golias, e me dará vitória sobre 10 milhares de inimigos, porque o Senhor não desampara os seus. Receba maturidade em nome de Jesus. O que acontece na sua vida não pode te afastar de Deus, tem que te aproximar de Deus. Não pode fazer você correr, tem que fazer você enfrentar. A fuga não é a resposta. Correr, parar não é a resposta. Continuar é a direção. Perseverar é a direção. Obedecer a Deus é a direção. Você quer alcançar o que Deus tem prometido, sim ou não? Quer ou não? Então, continue. Abram lá, 1 aos Coríntios. Capítulo 3, primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 3. Eu não vou parar, gastarei. Aleluia. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tão pouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? O que está revelando aqui para os coríntios? Não tem Agora, que igreja é essa? A igreja cheinha dos dons. Não faltava dom nenhum para essa igreja. Tanto que Paulo teve que doutrinar os dons, e graças a Deus por isso, porque aí tem a doutrinação desses dons para as nossas vidas hoje. Mas tinha revelação, tinha visão, tinha cura, tinha milagre, tinha obras, tinha batismo no Espírito Santo, línguas estranhas, gente interpretando. Era fogo puro, reteté. Apesar dos que falam tanto desses nomes que a gente coloca. Então, era cheio de muita coisa. Entrava gente lá e falava assim, eis que te digo. Só que essa igreja aqui era carnal. Tinha dons, mas não tinha fruto. Nem por isso Paulo vai mandar fechar. Essa igreja carnal tinha lá um menino lá que deitava com a esposa do pai, madrasta. Essa igreja aqui tinha irmãos que entravam na justiça contra irmãos. Essa igreja aqui, ela tinha pessoas que odiavam outras, que dividiam outras, que tinha contendas das mais diversas, mas tinha todos os dons. Pelo amor de Deus, pastor, não confunde a minha cabeça não, pelo amor de Deus, pastor. Mas por que Deus dava dons? Queridos, Deus está no trono e Ele faz o que quer. Mas uma coisa eu sei, tudo que Deus faz é com propósito. Porque essa igreja aqui, com certeza, tinha muita gente angustiada, triste e sem sentido. Tem dons, tem cura, tem revelação, mas não tem sentido. O sentido da vida é ser cheio do Espírito Santo
do fruto do Espírito Santo. Paulo manda essa igreja fechar ou ele corrige a igreja? Consertar. E agora, essa igreja, irmãos, ela tem que voltar a sua vida para a maturidade, ela tem que amadurecer. Porque eles agora ainda são meninos, eles só tomam leitinho, não pode ter mocotó. Já viu gente que não pode ter mocotó? Você começa a falar uma coisa mais forte, a pessoa levanta e vai embora da igreja. Isso é raro acontecer aqui, mas já aconteceu. Não, palavra. Irmãos, uma multidão estava diante de Jesus, Jesus pregou o mocotó e a multidão foi embora. Quem era o pregador? Não, nós não estamos nesse tempo mais. Nós estamos no tempo de quê, irmão? De pregar mentira? De arrumar outra Bíblia? Ou nós estamos no tempo que tem que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo? Do jeito que o Evangelho é, sem mentira. O maior herege é aquele que sabe a verdade e omite a verdade. Então, o que encontramos, vamos lá, em um cristão maduro? Quais os sinais em um cristão maduro? As coisas mudam no coração de um cristão maduro. Lembremos que o que fez a semente produzir até 100 por 1 é um coração fértil, que está preparado para receber e para colocar em prática a palavra de Deus. Maduro é aquele que obedece, sem murmurar, sem reclamar, sabendo que Ele é Deus, que Ele é fiel, que Ele tem caráter, que é impossível que Deus minta. Maduro é aquele que confia que o trilho que você está andando, se o seu coração está puro, se o seu prazer é andar com Ele, esse trilho é de Deus. Jó era maduro. O diabo agia contra a vida de Jó, mas por um propósito. Jó não briga com o diabo, Jó fala com Deus. Se o seu caminho é andar com Deus, para de pôr culpa no diabo, para de falar que o diabo fez, o diabo está tentando, o diabo está não sei o quê. Ei, arranca esse diabo de interpretação da sua cabeça e se levanta para ser fiel a Deus, porque Satanás não pode tocar naquele que é de Deus. Diga comigo, leite materno, crianças fortes. O leite materno, ele é bom para as crianças, que não cresceram. E, claro que por causa do organismo delas, elas não podem receber uma comida mais forte. Mas chega um tempo que aí começa as papinhas. Eu estou bem recente nessa. Né, amor? Põe bem. Porque senão não come. O senhor lembra disso? Aí, o bichinho está... Não, para cá. Vira a boquinha para cá. Para cá, para cá. Não. Aí você faz... Vai para cá. Aí... Então, quando é criança, você tem que bajular. Quando é criança, você tem que pôr no colinho. Quando é criança, você tem que amassar a comidinha. Não, não é assim. É pá. Tá bom, meu amorzinho? Aí vai alimentando. Aí chega o dia da papinha, da comida mais forte. Ó, agora você vai comer carne. Irmão, mas o Zay pegou um pedaço de carne assim, ó. Não, mas que coisa gostosa. Falou, gente, onde estava isso que eu não via? Tem mais? Acho que ele puxou o Marcelo. Tem mais. Carne é gostoso, né? Quando chega o tempo, a hora. Daqui um pouco vai pegar um prato. Aí pôr a mão lá assim.
Não, meu filho, aqui é com o garfinho, a colherzinha aqui e tal, e ensinando. E agora, precisa? Eu preciso disso? Você precisa disso? Não, você precisa é de mocotó. Começou a dar gripe, irmã Sônia. Pega, vamos fazer um chambari, osso buco, a canela da vaca partida com carne e com mocotó. Põe dentro da vasilha, joga legume, mexe esse trem. O Elísio uma vez comeu um mocotó lá em casa que ele saiu com a perna bamba. Vai, pastor, minha perna está bamba. Porque o negócio aqui é bom, dá sustância. Você precisa de mocotó. Nós precisamos é de chambari. Tem que amadurecer, meu irmão. Nós temos que aprender a ouvir a palavra, não como uma indireta, não, é como uma direta para nós. Nós temos que ouvir mensagem, não para o vizinho, para nós mesmos, né? Não é para a esposa, é para o esposo. Não é para o esposo, é para a esposa. Para cada um de nós, a palavra nos cura, a palavra nos liberta. A palavra não liberta o vizinho, a palavra liberta eu, transforma eu, muda eu. Esse Leite Materno e Crianças Fortes é o título de um artigo de uma revista sobre saúde, que traz a orientação às mães sobre a necessidade de amamentar seu recém-nascido. O aleitamento materno preenche as necessidades orgânicas do bebê, contém proteínas, imunoglobulinas e substâncias imunizantes que protegem a saúde do bebê. Além disso, ele não será obeso e receberá anticorpos que lhe proporcionarão melhor saúde. Entretanto, à medida que a criança cresce, além do leite, outros alimentos começam a fazer parte da alimentação, pois o organismo necessita de outros nutrientes. São necessários alimentos dos vários grupos, construtores, energéticos e reguladores. A criança passa a consumir os alimentos mais sólidos que estarão construindo seu corpo, dando-lhe energia e regulando as funções orgânicas. Para se ter uma vida saudável, a alimentação deve conter tudo o que o organismo necessita: carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas e outros nutrientes. Sendo assim, a criança passa a se alimentar de carnes, legumes, verduras, frutas, ovos, massas, doces e leite também. Aí, irmãos, pega lá Hebreus 5. Se você rejeita palavras fortes, você é um crente fraco. Se você come a palavra forte, você é um crente forte. O pastor está me acusando que eu fiz, não sei, e você fez? Não, então não foi para você, criatura. Não, mas ele olhou para mim. Ai, meu Deus do céu, o pastor olha para todo mundo. Não, mas ele olhou para mim diferente. Ah, então tá. Eu vou falar para ele olhar para você de outro jeito. Vamos lá, pastor, vem aqui. Que jeito que eu olhei para você? O senhor olhou assim, ó. Então peraí. Curou? Mas a palavra foi pregada. Palavra não volta, palavra vai. E ela é como uma espada afiada de 2 fios, que penetram mais profundo. Peraí, a palavra realmente falou com você? Então seja maduro, encara isso que Deus falou, levanta, corrija, faça-se pronto. Hebreus 5:11 a seguir, carta do escritor aos Hebreus 5:11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Outra versão, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo
Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deu para entender ou não? Então, uma criancinha, ela vai evoluindo, mas você que já chegou a esse estágio, é hora de alimento sólido, é hora de assumir responsabilidades. Meu filho, você agora já tem idade para trabalhar e você vai trabalhar. Não, mas o papai tem dinheiro, mas o papai tem dinheiro porque trabalhou. Então você vai trabalhar. E uma das coisas boas para os filhos, irmãos, é dar responsabilidades, no caso do trabalho, com remuneração, para ensinar eles que é trabalhando que se ganha. Agora o pai dá tudo para o filho. Eu lembro do Mário Sérgio Cortella, um dos grandes filósofos hoje no Brasil, vivos, né? E aí ele estava falando sobre o efeito pamonhatização, que é o custo de se ter, de se poder alcançar. Como que a gente fazia pamonha antigamente? A Renata sabe. Era desse tamanhozinho assim, mas viu como é que era. Você pegava, falava, vamos fazer pamonha? Vamos. Aí qual que é a roça? Nós vamos buscar o milho. Aí tinha que entrar no meio do milharal, escolher os milhos. Pinicava? Quem já foi? Demais. Mas tem gente nova aqui no meio, que agora é só ir ali comprar, né? Aí você chegava lá e quebrava o milho, é bonito aquele barulho de quebrar milho, né? Quebrava o milho e enchendo lá, e aí levava lá as irmãs, as tias, tudo lá, já perto lá, umas acendendo fogo lá, pondo na taxa, a água, e a outra pegando a banha do porco, e todo mundo trabalhando, e chegou aí aquele negócio de ralar, misericórdia, todo mundo fugia do ralo, mas tinha que ter as raladoras, zip, 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 e vai, não deixa pegar no sabugo que amarga a pamonha. Era, aí vinha aquela banha que você punha no fogo, a banha, aí chegava para queimar a massa, principalmente na de doce, Jesus, levantava aquele cheiro, você ia ficar aquela expectativa, ai meu Deus, Jesus me guarda, e aí vai, aí tinha uns que vai lá nas natas do leite, que guardou as natas para fazer a nata, para jogar em cima da pamonha, e todo mundo trabalhando, lá para as 2 da tarde, saía a primeira fornada, eita só. Aí vinha naquela, já tem gente querendo comer pamonha aqui, aí vinha naquela peneira de palha, e põe aquele tanto de pamonha assim, que as palhas ficavam amarelinhas. Irmão, a hora que chegava 2:30 da tarde, a primeira pamonha que você abria, e ela desmanchava. Pegava garfo na colher, como diz os goianos, pegava a colher assim, tinha gente que queimava a língua naquela hora, porque nem soprar lembrava de soprar, não era? Põe mais 3 aqui, tinha gente que comia 9, 10 pamonhas, sim ou não? Porque o custo dava o sabor também, sim ou não? Quem já comeu arroz aqui no rancho de pescada? Purinho, arroz purinho. Eita, arroz gostoso. Sim ou não? E em casa não é tão gostoso, porque o custo dá sabor. Aí o menino, falava o Cortella agora, o menino chegava, o pai comprou uma viagem para ele, um pacote de uma viagem para o Porto Seguro, e o menino tal, comprou um iPhone 0 para o menino, aí vai lá o pai buscar o menino depois da festa dele lá, tudo pago pelo pai. Aí chega lá para o menino, e aí meu filho, gostou? Como é que foi? Legal.
Como assim? É, pai, foi legal. Vamos embora, eu estou cansado. E a culpa é do menino? Não, a culpa é do pai. Por que não mandou ele comprar aquele negócio? Você quer ir aonde, meu filho? Porto Seguro. Então você vai fazer assim, 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 assim. Mas pai, você vai ver o tanto que vai ser bom o seu passeio. A hora que você chegar, você vai me dar um abraço ainda. Porque os filhos têm que saber quanto custa. Depois tu vai morrer, deixar o dinheiro que ele vai gastar rapidamente e vai tudo embora, porque você não ensinou ele o preço dos preços. Gostou ou não? Mas eu amo tanto meu netinho, mas ele tem que aprender. É por isso mesmo, porque você ama. Deus ama a gente ou não? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas o senhor não me ama, não, é por isso mesmo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas o senhor não me ama, é por isso, infeliz. Acorda. Pastor, mas Deus deu o paraíso para Adão e disse: cultiva. Ou não? Cultiva o jardim. A coisa pesou porque depois entrou espinho, mas era ordem para Adão cultivar o jardim. Deus não gosta de preguiçoso. Não forme os seus filhos para preguiça. Ensine esse menino a mastigar. Entendeu agora ou não? Leite não precisa mastigar, comida precisa. Papinha, ó, desce no canudinho. Carne tem que mastigar. É gostoso, mas tem que mastigar. Está entendendo ou não? Crente, aprenda a mastigar aquilo que Deus lhe dá. Aprenda a ingerir o que Deus lhe dá. Não é hora de nós sermos fracos. Não é hora de nós estarmos aí cheios de doenças, magricelos. É hora de alimentar, de fortalecer. É assim que vamos vencer na vida e principalmente vencer com Cristo. Está gostando ou não? Então, meus irmãos, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Nós temos que, irmãos, tem gente, assim, com todo respeito, e também não gosto de vanglória, porque eu sei que Deus não aprova esse tipo de coisa. Exaltação, irmãos, é igual a soberba. Deus, ele abate os soberbos. Então eu sei dessas coisas, mas eu tenho que ensinar, eu tenho que falar, ok? Tem pessoas que é tão inexperiente na palavra. Foi Paulo que falou, eles falam que foi Tiago. Foi Pedro que falou, eles falam que foi o João. E fala assim sem a pessoa que tem medo de errar, ele fala assim, ó, eu não sei se foi João ou se foi Paulo, mas está escrito isso, né? É muito ruim a pessoa dizer assim, irmãos, lá no livro de João, eu lembrei daqui de um camarada, que falou assim, vamos abrir no livro de João, ainda bem que eu citei João, vamos abrir no livro de João, e ele não acha, João, e ele não acha, falou, irmãos, eu não achei aqui, mas está no livro de João, eu vou citar aqui para os irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, deitar-me faz, não deita agora não, irmão, espera um pouquinho, vamos arrumar o Salmo aí, 23, é ridículo ou não? Gente, por que eu estou falando sobre isso? E estou dizendo que não é uma outra coisa, é porque são as coisas mais simples, mais rudimentares, mais simples, nós temos que amadurecer. Leia a Bíblia, tem gente que lê tudo quanto é coisa, menos a Bíblia. Ei, o trilho que nos leva para o céu é a palavra. Você não quer morar no céu? Leia a Bíblia, amadureça. É claro que uma pessoa pode errar, por causa da cabeça, a mente carregada e tal, isso aí é outra coisa, né? Igual o pastor lá falou assim, e aí Jesus olhou para cima e disse, Jacó, desce dessa árvore. Aí o parceiro dele lá atrás falou,
é Zaqueu. E ele disse, e Jesus olhou e falou, é Jacó, desce daí. O cara está brigando com ele. Para de ser teimoso, é Zaqueu. Eu conheço esses dois. E Jacó estava lá em cima daquela, e ficou ficando bravo. Aí quando ele caiu em si, ele falou assim, Jesus olhou para cima e disse, Jacó, o que você está fazendo aí? Esse lugar é de Zaqueu. Mas isso aqui, as pessoas que fizeram isso são pessoas sábias. É porque a cabeça estava tão cheia, que pensa bem, dá uma olhada, medita, né? Deixa essa cabeça fluir no Espírito Santo, tira a carga, tira o peso. Ô irmão, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra, vamos prestar atenção. É igual a pessoa que fala assim, mas olha, o que eu falei, citei na mensagem. O Golias caiu para frente, falou, não, foi para trás. Não, a Bíblia diz que foi para frente. Não, mas no filme ele caiu, foi para trás. No filme lá da Universal. Não, mas a Bíblia diz que ele caiu para frente. Não, mas no filme mostrou, pastor. Falei, ô infeliz, você está acompanhando o filme ou acompanhando a Bíblia? É a palavra de Deus que é a verdade. A geração de hoje ela é doutrinada por filmes, é doutrinada por novelas, é doutrinada por propagandas, porque não lê a Bíblia. A geração do céu, ela tem que combater as heresias, discordar das heresias, não é brigar, irmãos, mas ela não pode receber aquilo que não é bíblico. Eu encontrei uma pessoa no Rio Grande do Sul, filósofo, sociólogo e um punhadiólogo de formações lá. Aí a gente estava falando sobre a questão de hinos, e ele disse, não, são poesias. Pode, tem toda a liberdade, porque são poesias. Eu falei, não, meu irmão, os hinos estão doutrinando pessoas, nós temos que usar os hinos para revelar a palavra da verdade. Não, mas é filosofia, e não concordou não. Aí você vai naquele hino lá que eu citei também, és Deus de perto e não de longe. É uma agressão teológica. Você pode falar assim, és Deus de perto, também de longe, tu estás sempre comigo, em qualquer lugar, eu vou te encontrar. Uai, filosofia, não ficou bonito? Ou não? Inventei aqui, tá bom? Eu vou ser achado, eu vou te encontrar, tu és maravilhoso. Amém, então poesia. Mas agressão, a pessoa que vai ouvir, ela vai colocar aquilo na cabeça porque não lê a Bíblia. Então usemos os nossos hinos para também ensinar. Amém? Acabou o nosso tempo. Mas ainda não cheguei nas respostas. Nós vamos chegar domingo que vem, nós vamos falar desse texto. Nós vamos esmiuçar esse texto que lemos. Palavras no grego, alguma coisa aqui, para entender o que o escritor aos Hebreus está falando para uma igreja perseguida. Escute bem, por favor, preste atenção. A igreja que o escritor vai escrever para ela, é uma igreja que está sendo levada a perseguições terríveis. Então ele não pode falar isso com eles, porque eles estão sendo perseguidos. Eles precisam de palavra de paz e de amor. Então não pode falar isso? O escritor falou assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. O escritor está chamando a atenção, gente, nós estamos sendo perseguidos, mas nós temos que ser de Deus. Tem que ter aliança com Deus, tem que ter compromisso com Deus. É hora de ser de Deus, é hora de amadurecer. Porque a perseguição, na verdade, nos amadurece quando somos de Deus. Amém, queridos? Amém? Experiências e maturidades. Nós temos que pegar aquilo que Deus tem nos dado na caminhada da fé e aproveitar para amadurecer. Tendo um coração que crê nesse Deus Todo-Poderoso, crê na sua palavra, que olha para trás como Davi e diz, não, mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão, sobre o urso, me dará vitória sobre Golias.
A gente cresce com os desafios, a gente amadurece com os desafios. O povo de Israel estava dizendo com medo, esse camarada vai matar todo mundo. 40 dias o Golias desafiando todo mundo. Chegou um camarada que tinha maturidade. Não escolheram ele para ir para o exército, deixaram ele de lado. Esse menino não pode guerrear, mas todos eram imaturos para enfrentar a batalha. Davi chegou e disse: eu vou contra esse Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Tu não tem tamanho, mas eu tenho Deus. Tu não tem experiência, tenho sim. Eu estava lá cuidando de ovelhas, veio um urso eu matei, veio um leão eu matei, e o mesmo Deus vai me dar vitória sobre Golias, porque eu estou defendendo agora não as ovelhas de meu pai, mas o exército do Deus vivo. Maturidade me faz saber por quê. Não, por que Deus vai te dar vitória? Porque eu estou fazendo o que um homem de Deus deve fazer, o que um servo de Deus tem que fazer. Não estou aqui para dizer, se eu matar ele, vocês me dão o quê? Não, eu estou aqui para dizer, ele está afrontando o exército do Deus vivo, e o Deus vivo será comigo, e ele vai cair por terra. Estou aqui para defender a glória do meu Deus, a honra do meu Deus, é no nome do Senhor dos Exércitos. Então, maturidade é quando você para de se defender e começa a defender as coisas que são do Senhor. É quando você não olha para si, mas olha para o correto, para o honesto, e age dentro disto. Daqui um pouco, outras obras tantas Deus vai trazer, e outras posições Deus vai lhe dar, porque agora você tem maturidade para isso. Fique sobre os pés. Hoje, 12. Coloquem aí, nos aniversariantes de hoje, pastora Cristiane Vidal, irmã da pastora Vilcelene, esposa do pastor Jesuel, é aniversário dela hoje. Manda lá as felicitações, tá bom, meus irmãos? Gente boa, pastora Cristiane é a pastora que sempre faz o pão da ceia aqui para nós, viu? E aí? Tem maturidade aí? Ou você está pensando em desistir? Tem maturidade aí? Ou você está cobrando de Deus, falando que Deus não pode, que Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, porque não é mais leite, mas é alimento sólido. Obrigado porque a tua palavra diz: crescei na graça e conhecimento. Obrigado pela maturidade, a experiência que o Senhor tem dado a todos nós. Senhor, encontre uma igreja que quer crescer. Encontre aqui irmãos e irmãs, pessoas que ao ouvir esta palavra estão dizendo: a partir de agora não há murmuração nos meus lábios mais. A partir de agora não tem mentira, não tem reclamações. Eu vou me levantar para ser verdadeira adoradora, verdadeiro adorador. Vou fazer isso em espírito e em verdade. Eu vou ser de Deus em todo o tempo. Senhor, lava corações e mentes, cura vidas, opera as tuas obras. Obrigado pela oportunidade de crescer. Em nome de Jesus oramos.